queridos, graças do reino, a paz do Senhor. Hoje a nossa aula está interessantíssima, não perca, é sobre conflitos familiares, viu? O que mais acontece dentro da família é conflito. Ai, Felipe. Mentira, já. É um amor, a família tem que ser uma família bênção. E pra sua família ser bênção, pegue a dica aí com os nossos professores. A paz do Senhor para você que está ligado no reino. Meu nome é José Santiago. Paz do Senhor para você que é ligado no reino. Meu nome é Denilson. Bem-vindo a mais uma EBD Falando Sério. Hoje nós vamos falar acerca da lição de número 9, que tem por título Conflitos Familiares. E o seu texto base está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? E aí, professor Denilson, o que é que podemos falar acerca desse assunto de conflitos familiares? Sabemos que os conflitos familiares, eles perduram ao longo da história e acompanham a humanidade de acordo com o seu progresso. A família é um ambiente muito delicado de se viver, porque há pessoas singulares envolvidas nesse ambiente. Há pessoas diferentes, com pensamentos e temperamentos totalmente diferentes. E a família é o grande campo de treinamento do Senhor Deus para nós, seres humanos, e não pode se tornar um campo de batalha entre os irmãos e os componentes que fazem parte dessa família. A lição nos traz alguns exemplos de conflitos e como esses conflitos na família começaram a surgir. Os conflitos na família, eles surgiram desde o Éden. Você perceba que os conflitos que existem são conflitos intrapessoais e interpessoais. Intrapessoais são aqueles conflitos que nós temos conosco. É o conflito interno que o homem tem. E esse conflito geralmente é o que gera os conflitos interpessoais com as outras pessoas. Nós temos conflitos diários, brigas conosco mesmo. E no momento em que o homem caiu, o homem pecou, ele se separou de Deus. Ele simplesmente houve uma divisão entre homem e Deus. E o próprio Jesus disse que um reino onde há divisão, ele não subsiste, ele não vai em frente, ele não prossegue, ele não consegue progredir. Então, esse conflito gerado dentro do homem, que agora está longe da presença de Deus, fez com que o homem tornasse esse conflito interno e externasse esse conflito interno agora em relação interpessoal. E nós podemos ver bem notório na Bíblia que esse conflito interno de Adão e de Eva gerou um conflito na sua família, na figura dos seus filhos de Abel e Caim, onde Caim cometeu um homicídio, um assassinato premeditado contra o seu irmão Abel. A palavra de Deus nos diz, no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males precedem de dentro e contaminam o homem. Então podemos ver que esse conflito interno, ele se externa e transforma um conflito entre os componentes da família, entre os componentes da sociedade, e isso traz consequências terríveis a um lar. Entre os conflitos citados pela lição, nós vamos observar a ingratidão e o desprezo. E isso é citado claramente dentro da família de Abraão. Devido à incredulidade de Sara, ela passou até mesmo a questionar: será que eu, já sendo idosa, vou ter filhos? Então o que foi que ela fez? Deu a sua criada Agar para que Abraão pudesse gerar um filho. E assim o foi. Mas nós sabemos que o filho da promessa não era ele, o filho da promessa era Isaac, e não Ismael. Nós vamos observar que logo quando Agar ficou grávida, ela foi desprezada. E nós podemos ver que mais na frente foi o que aconteceu. Abraão teve que despedi-los ao deserto. Há também um exemplo citado na Bíblia acerca da soberba e do ciúme. A história de Moisés é uma história linda desde o seu princípio. Nós vamos observar que a sua irmã Miriam protegeu, acolheu, cuidou dele ainda pequeno, quando ele foi lançado naquele pequeno cesto, naquele rio cheio de perigos. Ela o acompanhou, foi esperta para chegar perto da sua senhora e ainda fez com que sua mãe fosse paga para amamentar o próprio filho. Então eu acredito que havia ali um laço muito grande entre eles.
Logo após Moisés crescer e já no deserto, com a sua árdua caminhada, o seu irmão Arão se tornou seu porta-voz e o ajudou muito ali no deserto na lida com o povo. Mas em um certo momento eles começaram a questionar e indagar: poxa, será que Deus só fala com ele? Será que Deus não fala conosco? Mas quando eles começaram a pensar nisso, Deus chegou: olha, vem cá, todos três, vamos ter uma conversinha aqui. E Deus mostrou que daquele jeito não poderia prosseguir. Ou seja, o que é que nós entendemos com isso? Se houver a soberba e o ciúme, o amor dentro da família ele não vai prevalecer. E sem amor nós sabemos que nós não vamos adiante. Começou com o amor, começou com uma bela história, mas em um dado momento as coisas começaram a ficar conturbadas. E quando essa conturbação ela vem, nós sabemos que a gratidão, nós sabemos que o amor, nós sabemos que a compreensão ela é quebrada. E a partir do momento é como se houvesse um lapso na história, é como se houvesse uma interrupção na caminhada. E aí eles ficam estagnados. Então nós temos que sempre procurar seguir pelo caminho do amor. Deixar a ingratidão de lado, deixar a soberba de lado, deixar o ciúme de lado e procurar seguir com amor. Como nosso irmão Denilson bem falou, a família é um campo de treinamento. É aqui que nós vamos aprender a amar o nosso próximo, como sendo o nosso próximo legítimo. Então nós temos que cada dia mais e mais procurar praticar o amor também no meio dos nossos. A lição também nos traz um exemplo da parábola que Jesus contou sobre o filho pródigo. Nós temos o costume de falar que aquele filho que saiu de casa era o filho pródigo apenas um, mas não, aquele pai de família tinha dois filhos pródigos. Um que saiu e o outro que permaneceu em casa. Você pode bem perceber que o filho que ficou em casa ele não tinha nenhum tipo de comunicação nem com seu irmão e nem com o seu pai. No instante que esse filho pródigo retorna à sua casa, o filho que ficou nem cita o filho que voltou como seu irmão. Ele simplesmente fala: aquele seu filho retornou. Então você já pode ver o conflito que existia, ele percebeu o conflito que existia entre esses dois irmãos. E o pai simplesmente ele apaziguando a situação e fala: mas você nunca me pediu, um bezerro para poder matar e comemorar com seus amigos, você nunca me pediu para poder trazer seus amigos aqui e a gente fazer uma festa, mas ele retornou. Então por isso estamos comemorando. Então venha comemorar conosco. Nós vamos observar aqui, professor, isso em primeiro lugar o egoísmo e a falta também de comunicação entre aquele pai e aquele filho, principalmente da parte do filho, né? O filho pródigo ele saiu, foi, né? Até mesmo pediu a morte do seu pai, porque já era sabido e todos nós sabemos que a herança só poderia ser dada a partir do que o pai estivesse morto, mas ele não levou em consideração isso. Ele não quis saber de nada disso e foi embora na sua aventura. E o filho que ficou também se trancou, não quis saber do seu irmão, em nenhum momento esboçou um interesse em ajudá-lo ou procurar saber como é que ele estava. E quando ele voltou, a sua reação continuou da mesma maneira. Não sequer citou ele como irmão, não foi abraçá-lo como seu pai fez, ainda quis que o seu pai o desprezasse. Então o egoísmo tomou conta, a falta de comunicação tomou conta e o amor não prevaleceu. Mas a atitude do pai foi uma atitude correta, foi uma atitude de abraço, foi uma atitude de comunhão, foi uma atitude de carinho. Né? E eu creio que essa atitude quebrou todos aqueles paradigmas. Em 2 Timóteo, capítulo 3, a palavra de Deus diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, têm de aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então a palavra de Deus ela já nos mostra que nos últimos dias haveriam homens que seriam presunçosos, arrogantes, seriam certos em tudo, não admitiam o seu erro, que não tinha amor para com o seu próximo, nenhum tipo de afeição, não alimentava nenhum tipo de respeito. E isso simplesmente mostra o motivo de que esses conflitos existem na família. Então a palavra de Deus já nos mostra os motivos desses conflitos. Os motivos desses conflitos existirem pela própria característica do homem. Mas ainda a palavra de Deus nos dá uma saída para isso. E essa saída está em Gálatas 5, no seu versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E o primeiro, vocês podem muito bem observar que o primeiro fruto do Espírito é o amor. Então, é uma forma de resolver os conflitos. Você quer aprender a resolver os conflitos em sua casa? Ame. Você amando, você vai respeitar, você vai saber ouvir, você vai ter mais atenção, você vai ponderar as palavras e vai conseguir resolver tudo de forma calma, serena. E nós sabemos que na família é impossível não haver conflitos, até mesmo nas famílias cristãs. Então, mesmo existindo os conflitos, nós temos que saber como resolvê-los. E resolvemos através do amor, paciência, benignidade, temperança, tudo isso, alegria, fé, mansidão. Resolvemos através dos frutos do Espírito, que eles são os que nos transformam. O fruto do Espírito é o que demonstra a transformação de uma nova criatura, de um novo nascimento em Cristo Jesus. É quando nós conseguimos demonstrar essas atitudes que estão descritas aqui em Gálatas 5, 22. Bom, pessoal, por hoje é só, nós vamos ficando aqui, mas antes nós queremos fazer um grande agradecimento à região da Itinga. Nós estivemos lá esse último dia 22, no último domingo, e fizemos lá a EBD reunida, e foi uma grande massa de jovens lá nos acompanhar nesse trabalho. Então, de parabéns, participaram muito bem da EBD. Deus abençoe a vida de vocês, que esperamos que esse trabalho que foi realizado ali tenha sido um trabalho de edificação espiritual para as suas vidas. Aguardem o próximo, vai ser na região da sede, e esse vai ser o fechamento. Vai ter muito bis lá, que eu sei que vocês gostam de bis. Então aguardem, nós vamos marcar a data, trazer para vocês tudo certinho. E eu queremos ver não só a região sede, mas todas as regiões que nós passamos. Quem gostou, compareça lá também, esteja lá conosco. E sempre não esqueça, nos ajude, compartilhe o vídeo, dê lá o like e fiquem ligados no reino. Um forte abraço e até a próxima. Então, gostaram da aula? Siga as nossas redes sociais, inscreva-se no canal e beijos, até a próxima!